comigo. Pamela, deixa Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia. Eu hoje também vim com um mistério aqui no louvor. O negócio aqui tá de verdade. Olha, cadê a Thaís? Thaís, você botou aquele negócio lá? Mas não é por causa disso não, tá? Que eu não vou participar de audição, não, que cada um com seu chamado. Isso não é para mim. Mas Deus, desde quando eu recebi o convite não. Eu não recebi convite, não. Eu não fui convidada, tá? Depois eu vou contar para vocês, mas eu não fui convidada para estar aqui nesta noite. Não fui. É, meu Deus mesmo, não sei quem falou aí, mas é verdade. Eu não fui convidada para estar aqui nesta noite, eu fui intimada. E eu conheci um lado da Leide que eu não conhecia. Ô, glória! Mas eu não conhecia. Mas amém, daqui a pouco eu entro nisso. Eu vou. Eu vou. Não, aí não, tu quer me pegar nessa. Olha só. Quando a Leide falou comigo que eu iria trazer uma palavra, o Senhor ministrou muito o meu coração com louvor. Eu não vou cantar, não, gente. Eu não tenho essa ousadia toda, não. Não gosto de passar essas vergonhas, não. Mas eu peço aqui, alguém para me ajudar aqui, alguém para cantar para mim aqui, para cantar para a igreja, em nome de Jesus, alguém aqui. Vem, Thaís. Vem aqui. É fácil. É refrão. Em nome de Jesus, só para a gente iniciar aqui. Som. Eu fui lá no ouvido dela pedir um Lá maior, que eu fiquei sabendo que isso aí é o que combina com a minha voz. E caraca, eu acertei! Som. É de Deus. O Senhor ministrou muito ao meu coração com esse louvor, e eu falei para o Senhor que eu iria iniciar esta pregação com esse louvor que diz sobre aquilo que parecia. É um louvor antigo, todo mundo aqui eu creio que conhece, que diz aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Tem algum milagre nesta noite? Quem aqui é um milagre? Eu decidi adorar a Deus antes de qualquer coisa nesta noite. E eu gostaria, se tem milagres aqui nesta noite, adore ao Senhor junto conosco. Pode entrar já no refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quantos milagres temos aqui nessa noite? Vai! Aquilo que parecia Só você que sabe da onde a mão dele te tirou. Só você que sabe quem você era antes dele. Só você que um dia ouviu como eu ouvi. Não vai chegar nem aos 18. Ah, eu já passei dos 30, irmão. E eu tô aqui pra glória de Deus. Você também está aqui. Você é um milagre. Adore o nome do Senhor. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Peça ao Senhor. Eu sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir.
que parecia Glória a Deus! aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Você pode aplaudir o santo nome do Senhor? Nós somos um milagre, amém? Abre a sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis. Vamos ler primeiro capítulo 11, somente o verso 30. 11, somente o verso 30. E depois vamos para o 12, o verso 1 e o 2, só até a primeira vírgula. Enquanto vocês vão achando, eu quero, diante da igreja, louvar a Deus pela tua vida, Leide, porque quando você falou que eu estaria aqui ministrando, e eu falei que eu não estaria, antes disso você me fez uma pergunta que era verdade. Eu tinha tomado uma decisão para minha vida e era aquilo que eu decidi para mim. E eu vi como que Deus usou você para minha vida, porque aqui o que não falta é mulher para estar aqui nesse altar trazendo algo. Mas Deus sabia a necessidade de eu estar aqui. E nesse período o Senhor tratou muito comigo, desde aquele dia que você foi ali falar comigo. Então eu quero te pedir que você continue sempre sendo assim, direcionada por Deus. Sempre que Deus te der um nome, fica ali. Por mais que às vezes a gente tenha dúvida se é de Deus ou não, eu acredito que um filho ele sempre reconhece a voz do pai. E eu louvo a Deus pela tua vida e eu quero dizer diante de toda a igreja que eu amo você. Muito obrigado por tudo. Amém? Gênesis 11, versículo 30, que diz: Sarai era estéril, não tinha filhos. Vocês podem repetir? Capítulo de número 12, verso de número 1, que diz: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. 2. Farei de você uma grande nação. Amém? Todos aqui conhecem a história de Abraão. Abraão, ele aparece na Bíblia pela primeira vez no capítulo de número 11 de Gênesis, quando vem falando da descendência de Sem. Terá era da descendência de Sem, Sem era filho de Noé, e Noé vem da descendência de Adão. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naú e Arã. E Arã teve Ló. E eles foram nascidos e criados em uma terra chamada Ur, que mais à frente virou Ur dos Caldeus, que fica localizado no sul da Mesopotâmia. E aquele povo daquela cidade, eles tinham costumes pagãos. Eles adoravam não a 1 ou 2 deuses, eles adoravam muitos deuses. Eles eram totalmente idólatras. E Abraão, ele nasceu no meio disso. Abraão não só nasceu, mas ele se criou no meio da idolatria. Eles adoravam divindades. E esse foi o meio que Abraão cresceu. Essa era a realidade de Abraão. E talvez você esteja se perguntando, mas não é da descendência de Noé? Sim. O povo, com o tempo, eles foram esquecendo quem era o verdadeiro Deus. E começaram a adorar vários outros deuses. E aonde Abraão cresceu, se criou, o meio que Abraão cresceu e se criou, não impediu Deus de ver algo nele. Aonde havia tantas práticas erradas,
eu estudando sobre aquele povo, tinha muitas coisas negativas sobre aquelas pessoas que viviam naquele lugar. Só que nada disso foi capaz de impedir a Deus de ir até aquele lugar e chamar Abraão. O lugar que Abraão morava, o lugar que ele cresceu, a forma que ele foi criado, não impediu a Deus de ir até lá e criar um laço, um vínculo com Abraão. E eu já quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Não importa onde você cresceu, a forma que você foi criado, o meio que você vive, isso não vai impedir o Senhor de chegar até você, de te dar uma ordem, de te dar um direcionamento e de fazer promessas. Às vezes a gente acha que se a gente não vem de uma família cristã, Deus nunca vai olhar pra gente. Irmãos, eu digo isso porque eu tinha essa visão. Eu digo isso porque eu escuto pessoas falarem isso comigo. Então eu quero te dizer que não importa a forma que você foi criado, o meio que você nasceu, não importa quem eram os teus pais, isso pouco importa para o Senhor. Se Ele te olhar e Ele quiser algo contigo, isso não é capaz de impedir a aproximação de Deus na tua vida. E o Senhor, Ele começa um diálogo com Abraão, no capítulo de número 12, no verso 1, que para mim é muito louco, porque o Senhor, Ele não chega para Abraão, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não dá paz, não dá nada. Ele chega e fala, sai. O Senhor, Ele não cumprimenta Abraão, Ele não fala nada. Ele chega para Abraão e diz, sai. Deus começa o diálogo dando a Abraão uma ordem de retirada. E talvez Deus já falou com você em algum momento sobre retirada, saída de algum lugar, de alguns meios. E talvez você esteja esperando o Senhor ir te buscar. Deixa eu te dizer algo. Quando uma vez Ele libera a palavra, sai. Você tem força para sair. Não importa onde você está. Ele já liberou força para você através da palavra. Se a palavra de Deus é sai, fica tranquila. Pega tuas coisas e vai se retirando. Você não precisa que Ele venha. Você só precisa obedecer. Deus, Ele não foi arrumar a mala de Abraão. Deus, Ele deu um direcionamento, uma ordem para Abraão, uma ordem de retirada. E Abraão, é muito louco isso aqui, porque a gente falando assim, você precisa entrar nisso aqui. Porque ele não conhecia Deus, foi a primeira vez. Deus começa a conversa mandando ele sair e o cara obedece. E nós que temos um acesso livre, temos intimidade, quando recebemos um direcionamento, nós temos dificuldade de obedecer. Era a primeira vez que Deus estava falando com Abraão. Iniciou a conversa dando uma ordem de retirada. E o cara obedece. Ele simplesmente obedece. Ele não pergunta, ele não questiona. Ele poderia falar, eu sou nascido e criado aqui, a minha família toda está aqui, deixa eu ficar. Não, ele não se preocupa com isso, ele vai embora. E isso verdadeiramente é fé. A fé é quando você obedece, ainda sem saber para onde, quando, como vai ser, mas você sabe quem está te direcionando, você sabe quem está te mandando, você sabe quem está falando para você. Vai, porque vai acontecer. Eu estou contigo. Olha, eu não vou te falar o lugar, eu só estou te falando, sai. E talvez você já ouviu de Deus, sai desse relacionamento que não te leva a lugar nenhum, sai do meio dessas amizades que não te deixa se aproximar de mim, sai desse ambiente que você está vivendo e você tem dificuldade de sair, porque você não quer obedecer, você quer fazer do teu jeito. E aí você vem e diz, mas eu tenho promessa de Deus. Se eu perguntar aqui quantos têm promessa de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer primeiro a promessa. E Deus está falando, você vai receber a promessa.
a partir do momento que você seguir a minha direção. Porque Deus, ele só promete algo para Abraão depois que ele manda ele sair e ele obedece. Às vezes você quer receber algo de Deus e você não recebe, e você acha que Deus está tardando aquilo da tua vida, né? Não, é porque se ele te der hoje, você não tem capacidade de cuidar. Se Deus liberar hoje o que ele te prometeu, você não sustenta. Porque uma pessoa que não consegue obedecer, dificilmente ela sabe cuidar. Se você tem dificuldade de obedecer, você não vai conseguir manter as coisas que Deus vai te entregar. Porque quando ele quiser te direcionar nesse cuidado, você vai querer fazer do teu jeito. E o que Deus faz com Abraão? Ele primeiro dá um direcionamento a Abraão, dá uma ordem a Abraão, para depois liberar sobre a vida de Abraão promessas. De repente você está aqui e em algum momento Deus falou para você: olha, você vai ser intercessora da sua rede. De repente você está aqui e Deus em algum momento olhou para você e te falou: olha, você vai ser líder nessa igreja, você vai ser uma das melhores. De repente, em algum momento, o Senhor falou para você que lá no teu ambiente de trabalho, tu tá para ser promovido. O que tu ganha é muito pouco perto do que tu vai ganhar. E aí você tá recebendo a promessa. Mas quando a tua líder te dá um direcionamento, você tem dificuldade de obedecer. Mas tu quer que aquilo que foi prometido sobre você ser intercessora de rede aconteça. Mas você não consegue nem obedecer à tua liderança. Quando Deus te falou que você seria uma das melhores líderes dentro deste lugar, nesse ambiente, Deus, ele não estava mentindo. Só que quando o pastor fala com você, você consegue obedecer? Quando o pastor te dá um direcionamento, você consegue ouvir e cumprir? Você está para ser promovido a qualquer momento. Deus já liberou isso sobre a tua vida. Mas quando o teu patrão te dá um direcionamento, você consegue obedecer a ele? A gente precisa parar de querer viver recebendo tudo aquilo que Deus nos prometeu, se a gente não tem capacidade de obedecer. Porque se o Senhor te colocar aonde Ele falou que iria te colocar, do jeito que você está, você não fica. Você não fica porque você não vai saber cuidar daquele lugar. Então o Senhor, Ele chama Abraão prontamente ele obedece. Mas muitas das vezes a gente se comporta como Moisés. Em capítulo de número 3 de Êxodo, todo mundo aqui conhece, Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. E ele avistou uma sarça que pegava fogo e não se consumia. É muito conhecido, vocês sabem melhor do que eu. E naquele momento Moisés, ele se aproxima. E o Senhor, ele começa a falar com Moisés. E o Senhor também dá direcionamento para Moisés. E quando o Senhor começa a dar direcionamento para Moisés, Moisés, ele começa a expor as desculpas para ele não fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Como se o povo fosse de Moisés. O povo não é de Moisés, está na Bíblia. O meu povo. Então Deus chama Moisés para que Moisés faça algo que Deus, na verdade, vai fazer através dele. E ao invés de Moisés obedecer, Moisés começa a apresentar a Deus as desculpas para que ele não vá, porque Deus está mandando ele para um lugar que ele não quer ir. Um lugar que ele saiu fugido. Ele sabe os motivos. Mas ele também sabe quem está chamando ele e ainda assim ele não quer ir. E aí Moisés pergunta a Deus: quem eu digo que me enviou? Irmão, isso aqui é maravilhoso. A resposta que Deus dá para Moisés é maravilhosa.
quem eu digo que me enviou? Quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? E Deus diz a Moisés: eu sou. Eu sou, te enviou. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, tu não vai me conhecer em 1 hora de conversa aqui na sarça. Tu não vai me conhecer, Moisés, em 1 hora de conversa aqui na sarça. Sabe como tu vai saber quem eu sou? Quando você ir. Porque eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou sapato que não acaba, roupa que não se perde. Eu sou coluna de fogo durante a noite. Mas eu também sou nuvem que guarda o arraial durante o dia. Eu sou, Moisés, quem você precisar que eu seja. Na hora que você precisar que eu seja. Aonde você precisar que eu seja. Desde que você creia em que eu te digo. Creia em mim, Moisés, crendo no que eu te digo. Creia em quem te enviou. Porque dizer que crer é fácil, mas quando Deus manda, tu não vai. Tu tem medo. Então em quem tu tá crendo? Sabe o que Deus fala para Moisés aqui? Tu só vai me conhecer quando tu caminhar comigo. Tu acha mesmo que tu vai conhecer Deus em 2h30 de culto? Tu acha que tu vai saber quem é Ele em 1h30 de rede? Ou 2 horas aqui na hora nona? Deixa eu te dizer uma coisa, tu nunca vai saber quem é Ele. Sabe quando tu vai saber quem é Ele? Quando Ele te der um direcionamento, tu agarrar na mão dele e falar: eu vou porque tu é, porque tu me chamou, porque tu me garante, porque eu sei quem tu és. E o que nos falta é uma fé verdadeira. Porque a gente diz tanto sobre fé, mas quando a gente é colocado numa situação para exercer nossa fé, a gente faz qualquer coisa, menos exercer ela. E o que eu gosto de Abraão é que de verdade ele é o pai da fé. Abraão catou tudo e foi embora e ele nem sabia para onde ele estava indo. Sabe o que é isso? É você acreditar na voz que tem te chamado, na voz que tem te direcionado e te feito promessas. E Abraão, ele tinha tudo para não acreditar no que Deus estava falando para ele. Lembra do que a gente leu no versículo de número 30? Sarai era o quê? E no capítulo de número 12, no verso de número 2, Deus diz para ele: farei de ti uma grande... É contraditório. É contraditório porque quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele já tinha 75 anos. Sara já era avançada em idade. E a Bíblia é clara em dizer que ela não tinha filhos. Então, no tempo dela de fertilidade, ela não gerou. Então, por que agora já avançada em idade? Quem garante que Sara vai gerar? E aqui é algo que eu quero trazer para a minha vida. Deus, ele não trabalha dentro do nosso entendimento. Deus, ele sempre vai pegar alguém com um cenário totalmente desfavorecido e lhe fazer promessas. Algo que Deus falou ao meu coração enquanto eu lia isso é: a promessa não combina com o cenário. Quando Deus prometeu isso a Abraão, ele sabia exatamente que Sara não podia ter filhos. E Deus, ele veio na contramão de tudo aquilo que eles acreditavam. E naquele tempo, não poder gerar era uma humilhação, era uma vergonha para uma mulher. Hoje em dia não, hoje em dia você até escolhe se quer ter filho, se não quer. Mas naquele tempo era normal as mulheres terem filhos. E quando uma não tinha, ela acabava se tornando uma vergonha. Então imagina, uma mulher já avançada em idade, um homem já avançado em idade, e ele recebe uma ordem para sair daquele local, e a primeira promessa que Deus faz para Abraão é: farei de ti uma grande nação.
Porque Deus sabia que entre tantas coisas que ele poderia dar para Abraão, o que o coração de Abraão pedia era um filho. Abraão, ele já estava muito bem de vida. Em momento algum você vê a Bíblia falar que Abraão era pobre. Mas Abraão, ele queria algo que o dinheiro não podia dar para ele. Ele queria um filho. E Deus inicia as promessas falando para ele: farei de ti uma grande nação. Eu vou te dar um filho, Abraão. Tu vais ser pai. Agora tu imagina alguém com 75 anos está ouvindo isso depois de tantos anos tentando. E aí, quando Abraão fez 100 anos, Isaac chegou. Foram 25 anos esperando um cumprimento de uma palavra. Mas Abraão esperou em obediência. Abraão esperou crendo na palavra de Deus. E aquilo que foi um tempo uma vergonha para Abraão foi resolvido. A esterilidade de Sara acabou de ser um problema. Isaac chegou. Só que algo que o Senhor falou muito ao meu coração é que isso se repetiu. Isso se repetiu na vida de Rebeca. E isso se repetiu na vida de Raquel. Aquilo que foi motivo de frustração e tristeza para Sara e Abraão teve continuidade em geração em geração. Aquilo que um dia foi um problema para Abraão acabou se tornando um problema também para Isaac e para Jacó. E uma coisa que o Senhor começou a falar comigo e começou a me dar um entendimento foi que, às vezes, a gente vê se repetir na nossa família coisas que a gente jamais queria ter visto. Porque só Abraão e Sara sabem o quanto doeu esperar tantos anos para essa promessa ser cumprida. E aí eles estão vendo aquilo acontecer novamente. Porque quando Isaac casa com Rebeca, a Rebeca também era estéril. Rebeca não gerava. Quando Jacó casa com Raquel, Raquel também não gera. E sabe o que Deus falou comigo? Tem coisas na nossa vida, depois que a gente tem um encontro com Deus, que a gente não quer que ninguém mais da nossa família viva. Mas Deus falou para mim, é necessário. Tem coisas que é necessário. E às vezes você pode olhar e falar assim, isso é uma maldição hereditária. O avô foi do tráfico, o filho foi do tráfico, o neto agora está no tráfico. A mãe era usuária de droga, a filha é usuária de droga, a neta está no mesmo caminho. Aquela mulher se envolveu com o traficante, a filha dela e a neta dela também. E às vezes você começa a olhar e pensar assim, meu Deus do céu. Mas quando ela fazia isso, ela não conhecia Jesus, ela não era crente. Aí é como a gente escuta lá fora. O filho da crente, um maconheiro. Aquela irmã, muito usada por Deus, tu não sabe quem é a filha dela. Igualzinha a ela quando era mais nova. De repente você pega alguém que olha para o que Deus faz na tua vida, na vida de alguém, e você pensa, por que Deus não faz isso na vida do filho dele que está precisando? Deus usa tanto ele para tantas pessoas, por que Deus não usa ele para o filho dele, para mudar a história do filho dele? E às vezes as pessoas, elas perdem uma grande oportunidade de ficar calada. Porque é muito fácil
Você olhar hoje uma mulher cheia de Deus e você vê os filhos dela vivendo de uma forma totalmente ao contrário do que ela prega. Mas sabe o que Deus falou comigo? Aquilo que se repetiu, aquilo que foi um problema para Abraão e Sara, se repetiu na vida do filho e do neto. Mas da mesma forma que eu fui com o pai, eu serei com o filho e eu serei com o neto. E sabe o que Deus começou a palestrar comigo? Sara não podia gerar, mas gerou. Ai, meu Deus do céu, ela não podia gerar, mas ela gerou. Rebeca não podia gerar, mas gerou. Raquel não podia gerar, mas gerou. Fica tranquilo, o teu filho vai gerar, a tua filha vai gerar, os teus netos vão gerar. Ei, ninguém vai se perder no caminho. Ninguém vai se perder no caminho. Aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, Abraão, vai alcançar Isaac e também vai alcançar Jacó. Hoje, os teus filhos te reconhecem a Deus através da tua vida. É o Deus da minha mãe, é o Deus do meu pai. Mas o Senhor manda te dizer: eu serei conhecido como Deus de Isaac também e de Jacó. Oh, aleluia! Ninguém vai se perder. As bênçãos que Deus derramou sobre a tua vida, elas vão alcançar toda a tua parentela. Ninguém vai se perder. O mesmo Deus que fez na vida de Abraão, Ele também vai fazer na tua. E através de você, Ele vai alcançar gerações. Muitas das vezes, Satanás já deve ter falado para você: desiste do teu filho, desiste da tua filha. É uma vergonha você ir para a igreja, botar a mão em alguém e os teus filhos desse jeito, porque ele é assim. Ele é assim. Mas o que Deus me trouxe para te dizer aqui é: fica tranquilo. Do mesmo jeito que eu não deixei tu morrer com essa vergonha, os teus filhos, os teus netos também não vão morrer nessa vergonha. Nem que eu tenha que mudar o nome dele, você não vai ver ninguém da tua família assim até o final. Tem decreto de Deus sendo mudado na geração da tua casa. O mesmo Deus que te alcançou, Ele vai alcançar todos os teus. Todos os teus. Ninguém vai ficar de fora. O teu filho não vai morrer neste lugar. A tua filha também não. Fica tranquilo que os teus netos também não vão. Você vai ver se repetir, mas você também vai ver gerar. Você vai ver a esterilidade se repetir, mas você também vai ver gerar. Eu quero, já passou da minha hora, eu quero falar algo aqui rápido. A minha avó, ela morreu de câncer de mama. Eu vi a minha avó toda entubada num CTI. Minha avó já tinha perdido a mama. Falaram que o câncer já tinha acabado. E aí, quando a minha avó piorou, foi levada para o hospital. E a última vez que eu vi a minha avó estava com as mãos toda amarrada, os pés, porque quando ela acordava, ela arrancava tudo. Então tiveram que amarrar a minha avó. E a minha avó estava toda amarrada naquela cama. E eu entrei e o médico falou assim: você não pode chorar. Eu tenho mania de dizer que eu não sou fraca. Quem me conhece sabe. Tudo eu falo, eu não sou fraca. Então o médico falou assim: você não pode chorar. Então eu pensei, não sou fraca. E aí, irmãos, eu nunca tinha entrado num quarto de UTI. Nunca. Então eu pensei que eu ia encontrar minha avó em cima de uma cama, olhando para a televisão. Eu entrei e a minha avó estava tampada de aparelho. Até para comer era por sonda.
E o que a minha avó falava toda hora para mim era: me tira daqui, me leva para casa. Eu sei que se tu quiser, tu consegue, tu quebra esse hospital todinho aqui. Eu era assim, tá, irmão? Jesus faz. E a minha avó me leva para casa. Irmão, ainda bem que eu tive que botar aquela máscara, porque eu estava chorando de uma forma descontrolada. Mas eu não podia mostrar para ela. E aí eu falei para ela: avó, mudaram o teu medicamento, daqui a pouco a senhora sai daqui. E aí depois que você chegar no quarto, eu trago uma roupa para você e te levo no sapatinho e a gente vai embora. Vou fazer uma festa para tu, vó. Jamais vista. E ela: tu vai? Eu falei: vou. Falei: sábado eu tô aqui. Ela: tá bom. Naquele mesmo dia à noite, eu recebi a notícia que a minha avó havia falecido. Minha avó ficou internada um bom tempo. Todo dia me chamava. Eu nunca ia. Se eu soubesse, não tinha ido. Talvez ela tivesse durado um pouquinho mais. E aí, prove a Deus, minha avó se foi. Anos mais à frente, minha mãe descobre um câncer de mama. E aí a minha mãe teve que retirar os 2 seios. Minha mãe não tem. Talvez você está pensando: eu já vi tua mãe na rua. Tua mãe tem sim. Tem não, é prótese. Minha mãe teve que arrancar e colocou as próteses de silicone. E eu vi o processo da minha mãe. E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu falei para o Senhor: me leva com qualquer coisa, mas não deixa eu ter câncer. Eu aceito qualquer coisa, mas câncer não. Já foi a minha avó, minha mãe. Eu não aceito esse mal. Eu não aceito que isso tenha continuidade na minha família. Eu repreendo essa doença na minha família. A partir de mim, ninguém mais vai ter câncer. Eu falei isso para o Senhor logo quando eu me converti. Os anos se passaram. Chegamos em 2022. Comecei a sentir muita dor no seio esquerdo. Eu descobri que o problema é no seio esquerdo. Quase para todo mundo. E eu comecei a sentir muita dor no meu seio esquerdo. Muita dor. Não sabia o que era. E aí eu comecei a sentir o meu peito ficar quente, meio avermelhado. Eu não sabia o que era. E aí no dia do... Olha só, no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu fui convidada para sair para almoçar. E aí eu fui. A minha amiga que estava comigo, eu falei para ela: cara, eu tô sentindo muita dor no meu peito. Ela: sério, por quê? Eu falei: cara, não sei, eu tô sentindo uma dor, um incômodo nesse peito aqui. Já tem dias. Ela falou assim: tem que ver o que é. Eu falei: tem que ver. E aí a gente ficou lá, e aquele incômodo, e eu fui me distraindo, conversando. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei o sutiã, o meu peito estava muito inchado. Muito grande. Muito vermelho. Muito quente. E eu comecei a chorar. E quando eu comecei a palpar o meu peito, eu achei algo. E aí eu falei: Senhor, comigo não. Tanto que eu te pedi. Tanto que eu pedi. Foi a única coisa que eu pedi para o Senhor. E aí os dias foram se passando. E aquela dor começou a aumentar. E eu não queria falar para ninguém. Quem conhece meu marido sabe que, meu Deus do céu, ele toma muito as minhas dores. E eu falei: eu não vou contar pro Micael não ficar desesperado, porque o Micael já vai me ver até morta. Eu não vou contar para ele. Esse homem vai entrar no desespero, ele não vai me ajudar em nada, ele vai me deixar pior. Eu não vou contar.
Só que aí eu comecei a procurar um médico. E eu não encontrava um médico. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que contar para ele, porque eu não sei mexer nesse aplicativo aqui. Aí eu vou contar para ele me ajudar. Contei para ele. Pela primeira vez eu vi o meu marido não ficar desequilibrado. Ele não ficou. Mas ele fingiu muito bem. Ele olhava para mim, ele tem que ir no médico. Não, mas vai ficar tudo bem, tem que ir no médico, tem que ir no médico. Falei, não, Micael, vai ficar tudo bem, a gente vai no médico. E aquele homem num nervoso terrível, mas fingindo, manteve a postura. E aí a gente começou a procurar um médico, eu achei uma médica muito boa. Só que ela, a agenda dela é muito cheia, muito difícil de marcar horário com ela. E aí eu consegui só para no outro mês. E eu fiquei com aquilo. E eu chorava. Eu chorava todo dia. E eu não conseguia mais esconder dos meus filhos, porque os meus filhos me pegavam chorando. E eles perguntavam, o que foi, mãe? E eu falava, não foi nada. Só que eles começaram a ver que toda vez que eu chegava em casa, o Micael ele tinha que me ajudar a tirar meu sutiã. Porque eu não conseguia tirar meu sutiã de tanta dor que eu sentia. E eu ia para a rede, eu ministrava, eu abraçava. E o negócio pegava fogo. E eu com medo de alguém me machucar. Mas quando eu chegava em casa, era meu marido que me ajudava a tirar o sutiã. E a lágrima descia. Eu vinha para o culto. Fazia tudo que precisava fazer. No culto eu adorava, eu dava o meu melhor. Eu chegava em casa, era a mesma coisa. E aí eu comecei a ficar muito desesperada. E aí eu comecei a me ver careca, sem peito, em cima de uma cama. Eu me via como eu via a minha avó. Eu só me via assim. Eu falei, meu Deus, eu vou perder meu cabelo, eu vou ficar careca, vou ficar feia, porque eu careca vou ficar horrorosa, eu vou perder o peito, eu não tenho dinheiro para botar silicone. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a fazer piada comigo mesma para me ver se aliviava, mas irmão, eu só lembrava da minha avó, eu só lembrava da minha mãe, eu só conseguia pensar, vai acontecer a mesma coisa comigo. Até que teve um dia que eu fui ao médico. Chegou o dia da minha consulta, eu fui e ela me examinou e ela falou para mim, você tem um tumor. Aquilo ali acabou comigo. Você tem um tumor, isso aqui é um tumor, eu vou te passar os exames e depois você traz e a gente vai ver o que é. Porque eu já tenho histórico na minha família, então acaba ficando mais preocupante. E aí eu saí dali com os papéis. Gente, eu não conseguia parar de chorar. E aí quando eu cheguei no Caju, eu comecei a encontrar gente do início da favela até chegar em casa. Eu não conseguia chorar em paz, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei mal. Falei pro meu marido, olha, a médica falou que eu tô com um tumor. Não sei se isso é um câncer ou não. Primeiro eu vou precisar fazer os exames, para depois ela me dar o diagnóstico. E aí, eu já com meus exames marcados, fiz todos os exames. Estava perto do dia de eu entregar o exame para ela. Eu liguei meu chuveiro, fui tomar banho. Como eu chorava naquele dia. Como que eu chorava? Eu só pensava, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar meu marido. Se esse homem arrumar outra mulher, Jesus, pega ele também, traz ele junto comigo. Não vou sozinha. Esse preto maravilhoso vai morrer comigo. Eu casei com ele, ele tem que vir junto. O Senhor cuida das crianças, mas esse homem tem que vir junto comigo. Tu traz ele, Jesus. E aí, eu chorando muito, muito. Irmãos, eu passei isso meses. O Senhor não usou ninguém para falar comigo. Eu orava igual uma desesperada, o Senhor não falava nada comigo. E aquele silêncio de Deus foi terrível na minha vida.
E eu implorava: Senhor, fala alguma coisa comigo. Quando eu via alguém marchando, eu já ficava: vai, tomara que venha aqui, tomara que venha aqui. Deus, tomara. A pessoa passava e aí alguém do meu lado, mas não vinha em mim. Eu estava agoniada. Eu falava: Senhor, usa alguém na tua casa, tem profeta. Usava para alguém aqui, usava para alguém na minha frente, atrás de mim, mas não usava para mim. Eu comecei a ficar desesperada. Nesse dia, eu liguei o meu chuveiro, me enfiei dali de baixo e eu só chorava. E o Senhor falou comigo. E o que Deus falou para mim foi: a tua avó não me conheceu. A tua mãe ainda não me conhece. Mas tu me conhece. Tu me conhece. Por que choras assim? Tu me conhece. Quando Deus falou aquilo para mim no banheiro da minha casa, enquanto eu tomava banho, o choro de medo acabou virando choro de constrangimento. Eu fiquei constrangida. E depois eu fui tomada por uma alegria dentro daquele chuveiro. E eu só sabia falar para o Senhor: obrigado. Me perdoa. Porque eu pedia para o Senhor, para que o Senhor me levasse num nível de fé. A gente precisa entender que o que a gente pede para Deus, Ele escuta. E eu fiz de um louvor um tempo atrás a minha oração, e eu pedia: leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Mas quando apareceu um caroço, que era um medo terrível que eu tinha, eu esqueci quem era Ele. Eu fui tomada pelo medo. E deixa eu te dizer, fé, a verdadeira fé, é quando você passa por uma situação que você não queria, mas você crê que quem te permitiu estar naquela situação está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. E eu esqueci que Ele estava cuidando de tudo. Eu esqueci que Ele é poderoso para botar, para tirar, para deixar ficar doente, mas também para curar. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que desfaz. O que será impossível para Ele? Nada. E ali eu comecei a entender algo. E eu falei: Senhor, eu não aceito essa doença sobre a minha vida. Eu repreendo esse diagnóstico. Eu não tenho câncer, mas eu sei quem o Senhor é. E se por algum motivo e alguma razão for necessário eu ter, eu sei que o Senhor também me cura. Eu sei que o Senhor é capaz de me curar dessa enfermidade. E aí eu fui pegar meu exame, levei para a médica. Ela olhou. E ela falou assim: você pode tirar a blusa para me dar uma olhada aqui? Eu falei: posso. Quando ela olhou pro lado, eu já estava pelada, com pressa. Quando ela botou a mão, ela falou: então, tô olhando aqui nos teus exames, fiz o toque em você. Você não tem nada de câncer. Você não tem nada cancerígeno no teu corpo. Irmãos, ela é uma senhora. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Os outros acham que eu sou durona. Eu sou uma palhaça, vocês nem sabem. Irmão, agarrei naquela mulher, acho que ela ficou com medo de mim. Agarrei naquela mulher quando ela falou: não, você não tem sinal de câncer.
Foi? Eu agarrei naquela mulher. E eu falei assim, eu sabia. Sabia de nada, eu estava morrendo de medo. Eu só soube quando o Senhor falou comigo naquele chuveiro. E talvez, se o Senhor não tivesse falado comigo, eu ia entregar aquele exame morrendo de medo do que ela ia falar. Mas quando eu entreguei o exame para ela, eu entreguei tranquila. Porque o Senhor, o Deus que eu conheço, Ele estava cuidando de tudo. Ainda que a médica falasse, você tem um tumor, é câncer, vamos tratar. Eu sabia que Ele ia estar cuidando de tudo da mesma forma. Então ali eu fiquei tranquila. Fui para minha casa, falei para o meu marido nervoso. E aí o que a médica falou? E eu falei assim, eu não tenho nada. Ela olhou e falou que eu não tenho nada. Não tem sinal de câncer, não tem sinal de nada. Mas eu sei que eu preciso me cuidar, eu sei que eu preciso fazer os meus exames. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é: até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? A tua fé acaba quando o que Deus fala para você é uma coisa, mas o teu cenário é outro? Ou a tua fé continua firme e forte, independente do teu cenário? Porque a promessa, ela não combina com o cenário. Então Deus vai te prometer algo que não tem muito a ver com o que você está vivendo. Você acredita ou você questiona? Você acredita ou você recua? Ninguém da tua casa vai se perder. E aquilo que você vê tendo continuidade em geração da tua casa, da tua família, fica tranquila, você conhece Ele? Porque foi o que Ele falou para mim. A sua avó não me conhecia, a sua mãe ainda não me conhece, mas tu me conhece. Tu conhece o Senhor a ponto de ficar tranquilo diante de qualquer situação? Você conhece Ele a ponto de ver coisas ruins se repetir em geração da tua família e você ter fé para crer que não vai ficar desse jeito? Qual é o tamanho da tua fé? Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele te falou vai se cumprir. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Você não vai ter o desgosto de ver os teus filhos, os teus netos vivendo de forma ao contrário daquilo que Deus já liberou. Você não vai ver repetir cenário de morte. O pai morreu daquele jeito, o filho morreu daquele jeito, o neto vai morrer. Não. O Senhor está falando tudo que eu te prometi conhecendo o teu cenário, e justamente te prometi porque aquilo que é impossível para você é possível para mim. Deus, Ele nos promete aquilo que a gente não consegue ver solução. Porque aquilo que a gente pode fazer, Ele não faz. Mas aquilo que foge do alcance de qualquer pessoa, é aonde Ele entra. Fique com essa palavra. E você que crê, aplauda o nome do Senhor.